Olá, sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Quando se fala em movimento retilíneo uniforme, temos que ter a noção de que, quando eu falo em movimento, estou me referindo a um deslocamento, ou seja, vai ter um deslocamento inicial, de uma posição inicial, e vai ter também uma posição final. Quando me refiro à palavra retilíneo, estou me referindo a algo que está reto. Então, vai ser uma reta. Quando eu me refiro ao uniforme, significa que esse movimento ele não vai mudar, sua velocidade não vai ser alterada, tá certo? Então, para que fique mais claro a respeito do que seria esse movimento retilíneo uniforme e para que possamos entender os conceitos que vem abordando dentro deste assunto, vou deixar aqui para vocês um vídeo que fique bastante claro para que todos possam entender. O que a gente pode observar neste vídeo, temos aqui o jamaicano Usain Bolt, onde temos aqui uma amostra de como foi a sua corrida, dos 100 metros rasos, no Mundial de 2009 de atletismo em Berlim. Neste caso, a gente pode observar que para que esse corredor, esse atleta, chegasse à posição de chegada, ele teve aí que percorreu uma determinada distância, que era a distância de 100 metros, e ele teria que chegar no menor tempo possível para que fosse considerado campeão, certo? Para que possamos entender esse conceito que vem abordando dentro deste assunto, temos que entender qual foi o mais rápido, Para que possamos compreender qual será o campeão desta corrida, tem que entender esse conceito de rapidez. E o que seria esse conceito de rapidez? Vejamos a seguinte. Galileu Galilei ele foi o primeiro físico e matemático a definir qual a distância percorrida por unidade de tempo. Até o século XVI, as pessoas não tinham ainda a noção do que seria uma velocidade. Então, naquele momento, naquele tempo, a velocidade era associada às pessoas mais rápidas e às pessoas mais lentas. Então, só tinha o conceito de rápido e de lento. Então, antes dele, essas descrições de movimentos eram muito vagas. Até que surgiu Galilei e com o relógio de conta-gotas, de conta-gotas de água, observou-se que essas gotas que iriam caindo, elas poderiam ser contabilizadas no decorrer de 1 minuto ou de outro tempo. Dando seguimento, quando a gente fala em rapidez, a gente percebe que isso é associado a uma distância e a um tempo. Então, quando a gente vai estudar a respeito de velocidade dentro da física, a gente tem um conceito de velocidade escalar média. O que seria essa velocidade escalar média? É a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel e um dado intervalo de tempo, a gente vai chamar isso de velocidade escalar média. E representamos pela equação abaixo. Então, temos velocidade média, que vai ser igual a ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS é a variação de espaço, e esse ΔT, variação de tempo. Sendo assim, podemos considerar a posição final, que é o espaço final, menos o espaço inicial, e temos também o tempo final menos o tempo inicial. Efetuando essa razão, a gente obtém assim a velocidade média. A gente pode observar muito esse conceito de velocidade média quando estudamos acerca de movimento de um carro, de movimento de um automóvel. Então, quando eu estou associando ao movimento de um automóvel, a gente percebe que esse automóvel ele está percorrendo uma velocidade, percorrendo uma distância em um determinado tempo. E isso damos o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média, a gente percebe que tem essas variáveis, espaço e tempo. Então, se eu quero encontrar o tempo, basta eu também dividir o espaço pela velocidade. De outra forma, análoga, se eu quero encontrar o espaço, quero calcular o valor desse espaço, basta multiplicar a velocidade média pelo tempo. Vejamos um exemplo. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Qual é a velocidade média deste carro? Então, extraindo os dados que temos, vemos que a variação de tempo é de 3 horas e a variação de espaço de 45 km. Para se calcular a velocidade, basta você efetuar a divisão de espaço pelo tempo. O espaço, que foi a distância percorrida, foi de 45 km e o nosso tempo foi de 3 horas. Fazendo essa divisão, 45 dividido por 3, obtemos aí como resultado 15 km por hora.
Ao associarmos esse conceito de velocidade, né, e a gente percebe que geralmente é dado em quilômetros por hora, existe também uma outra forma de medi-la, como sendo metros por segundo. Para que seja realizada essa transformação de velocidade, vejamos o que está sendo representado aqui. Para se transformar metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Analogamente, se eu quero converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Vale salientar que essa multiplicação e divisão por 3,6, ela não surge do nada, não é mágica. Tá? Então, tudo na física tem uma explicação. Se a gente parar para pensar e considerar 1 metro por segundo, né? Então, eu percorro 1 metro a cada segundo. Vamos supor, 60 segundos é 1 minuto. Se eu percorro 1 metro por segundo, se eu percorrer 60 metros em 60 segundos, eu vou estar percorrendo 60 metros em 1 minuto. Da mesma forma, se eu multiplico novamente por 60, eu vou percorrer o quê? 3.600 metros em 60 minutos. E esses 60 minutos corresponde a 1 hora. Dessa forma, se 60 minutos corresponde a 1 hora, e eu pego esses 3.600 e divido, né, para converter para quilômetros, sabendo que eu tenho 3.600 metros, converto para quilômetros, e 1 quilômetro tem 1.000 metros, efetuando essa divisão, a gente vai obter esse valor de 3,6. Continuando nosso assunto, vejamos um exemplo de como é tratada essa transformação. Ao chutar uma bola, o jogador consegue fazer o lançamento da mesma, a uma velocidade de 18 km por hora. O técnico gostaria de saber a velocidade da bola em metros por segundo. Qual é a velocidade da bola em metros por segundo? Temos que está sendo dada a velocidade em km por hora. Para converter para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Efetuando essa divisão, obtemos como resultado 5 metros por segundo. Vejamos agora uma questão do livro do Aprova Enem, Ciências da Natureza do primeiro ano, que trata a respeito deste assunto de velocidade média. Vocês vão encontrar a questão 1 lá na página 72. Acompanhem comigo. Porém, para este momento, eu recomendo que você pare o vídeo e tente fazer somente sozinho. Em seguida, me acompanhe durante a resolução. Vamos lá. Vim de Seul, na Coreia do Sul, uma das experiências bem-sucedidas nesse sentido. A cidade, que tem quase a mesma população da capital paulista, implantou há 5 anos um sistema de monitoramento do trânsito, que melhorou em 11% a velocidade das vias. Seul conta com 741 câmeras e 1.141 sensores de velocidades instalados nas suas principais avenidas. Sua função é transmiti-las aos motoristas para que escolham o melhor caminho e tomar providências à visão de qualquer situação que ameace emperrar o fluxo de carros. No início da experiência em Seul, o motorista levava 10 minutos para percorrer a distância de 10 km. Após a implantação do sistema de monitoramento, o percurso de 5 km é percorrido em aproximadamente. Agora vejamos qual a melhor forma de descobrir este cálculo. Para que possamos calcular essa velocidade, temos de lembrar que a velocidade é sempre espaço pelo tempo. Vejamos comigo. A resolução. Velocidade média é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo, correto? Na questão que foi anunciada, vimos que o espaço percorrido era de 10 km e o tempo era de 10 minutos. Efetuando essa divisão, 10 dividido por 10, temos um total de 1 km por minuto. No enunciado que tratava a respeito da velocidade na Coreia do Sul, observamos que teve um aumento de 11% nesse fluxo, ou seja, a velocidade média ela passou a ser de 1,11 km por minuto. Essa foi a nova velocidade média. Porém, a questão pede, e se percorrer apenas 5 km? Quanto o motorista gastará de tempo? Para se calcular o tempo, como a gente já mencionou, basta dividir espaço pela velocidade. Considerando que o espaço delimitado é de 5 km e a velocidade média nova, com aumento de 11% da velocidade, é de 1,11, efetuando essa divisão, temos um total de 4,5 minutos. Ou seja, marcando aqui a alternativa como correta, o nosso gabarito, letra D. Vejamos mais uma questão.
Agora, na página 73, questão 6, acompanhe comigo. Nas grandes cidades brasileiras, o simples ato de caminhar é cada vez menos comum. Essa tendência é resultado da maior motorização e da urbanização das áreas distantes das regiões onde estão os serviços e suas ofertas de emprego, tem como efeitos colaterais uma interação mais superficial das pessoas com sua própria cidade, além do aumento no número de congestionamentos, dificultando ainda mais a chegada ao seu destino desejado. Por exemplo, um turista em São Paulo que pretende ir da Praça da Sé ao MASP, distante um do outro, cerca de 3 quilômetros, precisará pegar o metrô até a Estação Paraíso, com espera na fila de 8 minutos e viagem de 12 minutos. E outro metrô até a estação de Triana ou MASP, com espera na fila de 8 minutos e viagem de 9 minutos. No entanto, se for andando a uma velocidade média de 1,25 metros por segundo, chegará ao destino final em que tempo? A gente percebe que nesta questão, ela está buscando aí salientar qual seria o tempo gasto para chegar ao seu destino. Percebe que ele dá primeiro no enunciado um tempo dado em decorrência do movimento que a pessoa leva no metrô. Em seguida, ela traz um novo momento, uma nova possibilidade para que essa pessoa vá caminhando e queremos saber qual foi esse tempo gasto nesse período de caminhada desta pessoa. Efetuando os cálculos, a gente pode observar aqui o quê? O tempo que foi gasto no metrô foi no total de 37 minutos. Perceba que no enunciado está sendo dado alguns dados. Ao somar esses dados relativos ao tempo, temos um total de 8 mais 12 mais 8 mais 9 minutos, que dá um total resultado de 37 minutos. E se ele for caminhando, qual seria esse intervalo de tempo? Primeiro, vamos utilizar novamente a nossa fórmula da ΔT, vai ser igual a ΔS sobre velocidade média. Lembrando que aqui, o que a gente quer calcular aqui é o tempo. O espaço percorrido foi de 3.000 metros, como foi mencionado na questão. E a velocidade média da pessoa que está sendo dada na sua caminhada é de 1,25 metros por segundo. Efetuando essa divisão, obteremos um total de 2.400 segundos. Ou, se você dividir esse valor de 2.400 por 60, já que queremos o resultado em minutos, baseado no que está sendo dado nas alternativas, a gente observa que chega como resultado 40 minutos. Mas essa será a resposta? Não. O que ele quer saber? Ele quer saber qual seria a diferença desse tempo. Qual seria a diferença do tempo de que ele ir caminhando e a diferença do tempo de ele ir de metrô. Então, basta efetuar essa subtração, 40 menos 37, e obteremos um total de 3 minutos. Chegando aqui na alternativa correta, a letra E. Então, significa que um total de 3 minutos depois, ele chegará ao destino se ele for andando. Para fixar esse conteúdo ainda mais a respeito de velocidade média, vejamos aqui uma última questão. Agora, na página 76, questão 11, vamos lá? O pesquisador Hugo Leonardo Correia Barreto publicou um estudo intitulado Análise Qualitativa da Distância Percorrida, Número de Sprints e Velocidade Máxima na Copa do Mundo de Futebol de 2010, no qual apresentou, entre outros, o gráfico a seguir. Sabendo que a duração regular de uma partida de futebol é de 90 minutos, é correto afirmar que as velocidades médias dos jogadores de defesa, meia e atacante, respectivamente, das seleções classificadas na primeira fase da Copa do Mundo de 2010 foram, aproximadamente, vejamos o seguinte, aqui ele dá algumas alternativas, e dentre essas alternativas queremos, respectivamente, qual foi a velocidade média tanto dos jogadores de defesa, meia e atacantes. Se ele está falando relativo às seleções classificadas, analisando o gráfico em que aparece aqui nessa questão, podemos analisar que a cor que indica a seleção classificada é a cor verde. Então, analisando a cor verde, a gente pode observar que para a defesa, a sua distância foi de 9,5, ou seja, porque está entre 9 e 10. A distância dos jogadores da meia, né, eles estão ali entre 10 e 11, né, então 10,5. E atacantes, a distância média foi entre 9 e 10, resultando em 9,5 km.
Efetuando esses cálculos, a gente considerando o que foi dado pelo gráfico, a gente pode observar que a distância percorrida por esses jogadores, respectivamente, foi de 9,5 km, 10 km e 9,5 km. Dessa forma, podemos calcular a velocidade média de cada um. Analisando essa velocidade média, lembrando, velocidade média é sempre variação de espaço dividido pela variação de tempo. ΔS sobre ΔT. Dessa forma, se a distância percorrida foi de 9,5 km para os jogadores da defesa, e lembrando que o tempo ele é dado em 90 minutos, esse minutos do tempo deve ser convertido para hora. 90 minutos corresponde ao quê? 1h30. Efetuando essa divisão, para o jogador da defesa, teremos um total de 9,5 dividido para 1,5 e teremos como resultado 6,3 km por hora. Da mesma forma, os jogadores da meia e os atacantes podemos calcular da mesma forma, levando-se em consideração, né, a distância percorrida por cada jogador e o seu tempo de jogo. Neste caso, obtemos a velocidade média de cada um desses jogadores. Para os da defesa, tivemos uma velocidade média de 6,3 km por hora. Para os jogadores da meia, tivemos uma velocidade média de 7 km por hora. E para jogadores atacantes, tivemos uma velocidade média de 6,3 km por hora. Analisando as alternativas que foram dadas nessa questão, podemos aqui delimitar, de acordo com os cálculos que fizemos, que a resposta correta temos como gabarito a letra B. Então, finalizamos por aqui essa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos e acesse a nossa plataforma para que vocês possam acompanhar novas aulas, novos conteúdos, novos macetes que vão ser bastante importantes para os seus estudos de física. Por hoje é só, até a próxima aula.